Bom, vou fazer um videozinho aqui para comentar uma leitura que eu fiz recentemente. Algumas pessoas pediram, comentaram na postagem e tal. Então vou fazer um videozinho comentando um pouquinho a obra do José Saramago, que se chama As Intermitências da Morte. O autor começa mesmo propondo uma intermitência para a morte. A morte para de atuar na sociedade em um certo país. Então, no dia 31 de dezembro de um ano X, a morte faz um intervalo, ela para de atuar. Então, quando vira o ano, ninguém mais morre. E é interessante porque quando a gente pensa socialmente, a nossa sociedade está buscando o tempo todo driblar a morte, né? Buscando técnicas para não envelhecer ou para não ter doenças, cura e etc. E o José Saramago explora exatamente o que seria um mundo sem a morte, pelo menos por um período. Um mundo não, um país, né? E é interessante, porque se a morte parasse de atuar, a gente pode pensar como a morte é um negócio e uma necessidade social. Porque, veja, a morte alimenta o negócio funerário, o negócio ligado a seguros, enfim, vários outros. Nas casas de repouso necessitam de que, é ruim falar isso, mas é verdade, necessitam de que as pessoas que estejam lá não fiquem para sempre. Elas têm que morrer para que entrem novos clientes e a casa não fique superlotada. Assim como os hospitais, etc. Né? Então, José Saramago faz essa análise de como seria uma pausa da morte em um país. E é muito interessante isso, porque essa pausa da morte, ao contrário de ser o paraíso que as pessoas imaginariam, porque ninguém mais morreria, se tornou o caos, gerou o caos nesse país, né? E aí, enfim, porque a outra questão é que o Saramago não propõe a eterna juventude, e sim a não morte. Então as pessoas envelheceriam, definhariam, mas não chegariam a morrer. E sofreriam muito nesse processo, né? Porque imagina uma pessoa com doença terminal, ela não morreria. Aí, seguindo, né? Uma família composta por um avô, um senhor, um casal, né, que é a filha desse senhor, e o filho desse casal, que é o neto dele, portanto, tem uma ideia de tentar burlar essa pausa da morte, ou seja, de morrer. Porque duas pessoas da família, o senhor e a criança, estão muito doentes, né? Então o que eles pensam? Eles pensam o seguinte: no nosso país, a morte pode atuar, mas isso não se estende para o resto dos outros países. Então, uma certa noite, essa família vai à fronteira e assim que eles atravessam a fronteira, as pessoas morrem, as pessoas que estavam doentes, né? Então, a partir desse momento, muitas pessoas começam a fazer a mesma coisa. E aí vai ter um monte de consequências sociais, enfim, políticas, que eu não vou ficar adiantando, senão fica muito delicado, né? Aí, seguindo, a morte, em certo momento, decide, vou voltar a atuar. E aí ela pensa assim, no partir do dia X, eu vou matar todo mundo que tiver que deveria ter morrido antes, digamos assim. Então, no momento em que ela volta a atuar, ela mata instantaneamente, acho que 260 mil pessoas, se eu não me engano. E aí 260 mil pessoas morrem do nada e, obviamente, o país não dá conta, porque ele não estava preparado para o retorno da morte, né? E aí ela mata. Um outro momento interessante, isso causa um certo caos social, né? Mas também causa, enfim, para algumas instituições a morte é importante, como ele destaca, né? Então, por exemplo, a igreja depende, a igreja, né, as religiões, ou grande parte delas, dependem da morte para existir, né? Para que a crença se alimente. Então, por exemplo, imagina o que é a igreja católica sem a ressurreição, né? Sem a igreja, as pessoas não, talvez não, sem a morte, as pessoas não teriam por que, talvez, recorrer à igreja, né? É um aspecto bastante interessante, tem alguns diálogos muito interessantes a respeito disso, né? Um cardeal, um bispo, falando sobre a necessidade da igreja para a morte. Não sei se todo mundo sabe, né? O Saramago, ele é um ateu, era, né? Ateu. Né? Porque o cara é imortal. E algumas obras dele trazem reflexões sobre a religião, sobre as religiões, né? Como o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é lindíssimo também, né? Um outro livro muito bonito.
E aí a morte voltou a matar, mas ela pensa, putz, eu quero inovar, eu quero atuar de outra forma. E aí, em um certo momento, a morte fala, vou enviar uma carta avisando que a pessoa morrerá. Então ela terá uma semana de vida antes de morrer. Envio a carta chega, você tem uma semana de vida. A morte começa a enviar cartas roxas, né, violetas, para avisar as pessoas. Então imagine a pessoa receber uma carta e saber que tem 7 dias de vida. O que você faria, né? O Saramago explora isso, por exemplo. Algumas pessoas talvez fariam orgias sexuais, se enfiariam em drogas, experimentariam tudo que em vida não puderam. Outras correriam para a igreja, né? Porque a certeza da morte para os religiosos talvez implicaria na busca da salvação, né? Da vida após a morte. Então é necessário, os confessionários voltariam a encher, etc. Né? E aí a morte começa a mandar essas cartas, até o momento em que a morte manda essas cartas e uma carta dessas volta. A morte falha, ela não consegue chegar com a carta à pessoa, o destinatário que morreria. Essa carta vai e volta. Uma vez, vai e volta, 2 vezes, vai e volta 3 vezes. E aí é que o livro fica mais bonito mesmo, porque a morte ganha... ela se transforma numa persona mesmo, né? Aquela morte que a gente costuma ver nos gibis, né? Com aquela foice e tal, que acho que ele chama de gadanha, enfim, não lembro agora. Enfim, mas a morte ganha essa personificação de fato no livro, né? E ela fica emputecida por não conseguir acessar essa pessoa. E aí é muito interessante, porque essa pessoa é um músico. E a morte vai atrás desse músico para saber o que está acontecendo, que a carta não chega. E uma das cenas mais bonitas é que a morte visita o músico, né? E no quarto desse músico, ela consegue, sem matá-lo, né, obviamente, consegue ouvi-lo tocar. E a morte se emociona, né? Com a música desse cara. E ao mesmo tempo que esse cara também tem um cachorro, né? E a morte, num certo momento, também tem um cachorro no seu colo na casa desse cara. Então, como se o cachorro pulasse no colo da morte. Então a morte começa a sentir as sensações humanas, né? Da vida. E aí que talvez para mim venha a maior reflexão do livro, né? Que não vai adiantar o fim, mas até a morte talvez não resista às belezas da vida, né? Talvez, eu já vi muito que Nietzsche teria dito que, não sei se é verdade, né? Que viver seria um erro sem música. Alguém disse isso, e eu já vi muitas vezes em rede social. E de fato, né? Até a morte se apaixona pela música. Tem uma passagenzinha que o músico resume a sua própria vida, muito bonita também, né? Que ele resume numa eu não sei como dizer, uma peça, um pedaço de peça, sei lá, um exercício do Bach, que dura 58 segundos, que é lindíssimo. Do Bach não, do Chopin, que dura 58 segundos. E é lindíssimo, porque a música dá essa sensação de vida ao ritmo, né? E ela termina suspensa, assim, talvez uma nota, um acorde que deixa em suspenso, como é a vida no fim, né? A gente não sabe o que vai acontecer, fica em suspenso, né? Se não acontece nada, se tem uma outra vida, se não tem, etc. Mas o fato é que a morte falha, né? Em matar esse cara, e ela acaba se envolvendo com a vida, né? A morte se apaixona pela vida, digamos assim. É um livro que, não sei se eu comentei direito, mas é um livro que vale a pena aí de ler, é super bonito, tem uns detalhes lindíssimos. Então fica a dica aí.